Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran e nesse vídeo a gente vai ver a parte de anotações de iluminação, né? Os circuitos de iluminação e também aquelas linhas que a gente faz, as conexões. Então eu vou mostrar certinho como que a gente faz isso através do plugin de blocos dinâmicos da seção de iluminação. Para reforçar a parte de criação de plantas, né? Como que a gente vai gerar essa planta utilizando o Sketch Inteligente, que é o outro plugin. Eu vou refazer essa parte com vocês, tá? Mas se você tá dentro de um processo, às vezes você já fez essa planta e aí não precisa refazer isso porque você já vai ter ela, ok? Então assim, tô aqui com o meu projeto, estou imaginando que eu não tenho nenhuma planta, tá? Eu vou refazer aqui a parte de base, de gerar as plantas de novo para vocês reforçarem esse conceito, porque muita gente vem, às vezes não consegue fazer, é porque não seguiu o passo a passo. Eu sei que isso é lá do Sketch Inteligente, mas eu vou refazer aqui, já que a gente tá nessa parte, para que vocês não tenham mais dúvidas, tá? Então, assim, para a gente começar a fazer qualquer planta aqui dentro, né? A gente vai fazer iluminação, mas para começar a fazer qualquer uma, a gente precisa ir em gerenciar níveis no Sketch Inteligente, ok? E a gente precisa aqui adicionar um nível, e no caso, térreo, e clicar aqui em base, tá? A gente sempre precisa fazer isso para que a gente consiga fazer as variações. E inclusive a gente também já pode fazer aqui forro. Muita gente nessa parte acaba errando, por quê? Depois que faz forro, a cena de forro fica selecionada. E aí quer vir aqui fazer a planta de iluminação, por exemplo. Só que a gente sempre tem que lembrar que a gente precisa voltar na base para então criar a planta de iluminação. Aí você tá vendo aqui que já ficou pronta, né? Por quê? Tudo a gente fez bem certinho na metodologia, usando ali as bases, né, do Sketch Inteligente. Então, se você seguir o passo a passo, quando você chegar aqui, a planta já vai estar pronta, com apenas os interruptores aparecendo e com a parte de iluminação também aparecendo, ok? E aí, a gente então pode fechar esse e abrir o blocos dinâmicos, que agora aqui na parte de iluminação, a gente vai ter aqui anotações, a gente vai ter a parte de anotar informações. É com essa parte que a gente vai fazer a anotação dos circuitos e a ligação desses circuitos. Primeiro de tudo, antes de começar a fazer a anotação, a gente precisa definir a escala do projeto, tá? Então aqui eu estou usando na 1:30. A gente pode definir também aonde que esse circuito vai ser colocado. Inclusive aqui é iluminação circuitos. Iluminação, no caso, circuitos. Ok? Que é, no caso, a mesma etiqueta que eu já configurei aqui em anotação, iluminação, circuitos, tá? Essa etiqueta aqui, ela tá configurada dentro do SketchUp inteligente já, porque ela já tá aqui no meu padrão. Então, sempre que se você trocar o seu padrão, no caso, né, lembra de colocar uma etiqueta e editar aqui as informações do Sketch inteligente para que essas etiquetas só fiquem ativas nas plantas que a gente precisa, que são iluminação, por exemplo, né? Iluminação e iluminação circuito. Aqui, por exemplo, eu tenho iluminação e eu vou fazer aqui a de circuito, ó. Porque iluminação eu não deixo ativo símbolos, tá? Eu uso uma de iluminação para cotar e uso uma de circuitos onde eu coloco, de fato, a numeração, né? E faço as ligações, tá? Então eu faço duas plantas. Se você quiser, você pode fazer na mesma, mas eu acho que fica muita informação com cota, fica muita linha. Então eu sempre gosto de fazer duas separadas, uma com a parte de cotas, né, a locação desses pontos e outra apenas com a ligação deles. Então a gente tem aqui iluminação e temos a planta de circuito. Você nota aqui que em circuito fica ativo e em iluminação não, tá? E para começar a fazer a anotação aqui, é importante que a gente esteja na planta de circuito, porque se a gente começar a fazer anotação na iluminação, qualquer anotação que a gente fizer, ele vai ficar como oculto, então a gente não vai ver o que está sendo feito. E isso é um outro erro também, porque às vezes o pessoal vem, mas não está aparecendo, às vezes a gente não está na planta certa, tá? Ou também um outro erro é o nível aqui, né, a altura do corte não tá conectado junto com a altura do corte que a gente colocou aqui também que a gente colocou aqui nos níveis, tá vendo? Então ele precisa estar alinhado com isso, porque se a gente coloca um corte e depois quer anotar acima desse corte, obviamente a anotação não vai aparecer, tá? A anotação vai ficar para cima, então não vai aparecer. Então,
"Ai, não tá aparecendo a minha anotação". Sempre vem e confere, talvez volta aqui no geral e confere a altura, né, confere a altura que tá ficando tanto a anotação quanto a altura que tá passando o teu corte, pra ver se o corte não tá por baixo dessas anotações, e aí de fato não apareceria, ok? Deixa eu vou precisar atualizar aqui o meu plugin, porque ele tá dando essa mensagem, e quando aparece a mensagem, a gente não consegue rodar até lá embaixo. Eu já vou voltar aqui com ele atualizado, espera um pouquinho. Voltamos aqui, olha só, agora está atualizado o meu plugin, eu que fico sempre fazendo as versões e tal, às vezes fica as mensagens, e aí, ó, agora apareceu certinho o último botãozinho lá de ligar circuitos, tá? Então, vamos começar. Em circuitos, ok? Lembra ali que se a gente tiver em iluminação e a etiqueta aqui tiver apagada, a gente não vai conseguir ver. Então, venha para circuitos. E aí, aqui, o que a gente precisa fazer? A gente vai identificar o nosso circuito, primeiramente, através desse campo aqui, então, digitando o valor do circuito. E aí, fica a critério de vocês como vocês querem identificar, tá? Eu tenho o costume de fazer por letras, então A, B, C, D, E, F. Se é um apartamento todo, eu vou até o infinito ali, tá? Eu não repito por ambiente. Você pode fazer também por tipo C1, botar vírgula, C2, vírgula, C3 e fazer uma anotação só para o conjunto. Tem gente que gosta de fazer assim, também é super válido, mas eu tô acostumada a sempre fazer assim. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem, tá? Vou começar aqui com o circuito A e eu clico em anotar circuito. A princípio não vai acontecer nada, por quê? Eu preciso selecionar a minha bolinha, ou no caso o interruptor S, que você está fazendo. Então, olha só, se eu venho aqui, ó, e passo o mouse, tá vendo que ele vai ficar mais destacadinho? Então, quando der essa destacadinha aqui, ó, você pode clicar. Quando você clicar, você tem a opção com as setinhas do teclado direcionar para onde você está indo. Primeiramente não apareceu porque ele ficou meio que para dentro da parede. Então eu coloco para a esquerda, ele vem para a esquerda, eu coloco para direita, ele vai para a direita. E aí a gente tem a opção também de clicar com o Shift e fazer a rotação. Você nota que aqui na partezinha de baixo existe, ó, posição direita, rotação 0, offset vezes 1. Por quê? A gente pode rotacionar, então vai direita, esquerda, cima e abaixo, tá vendo? E pode rotacionar com o Shift, então ele fica 90 graus ou 0 graus. E clicando com os maisinhos, a gente consegue ir afastando, tá vendo? E com o menos ir reduzindo, ó. Então, por padrão, ele vem 1, vem esse afastamento, mas se você precisar colocar mais, é só colocar ali com o mais e com o menos e ele vai afastar ou reduzir, tá? Quero nessa posição, a gente clica de novo. Então, um clique ele posiciona e o segundo clique ele confirma e anota a informação. Aí, feito no interruptor, eu venho fazendo na luminária também. Então, é só clicar na luminária e clicar com o botão de novo, ele vai criar, olha só. Então, eu quero para cima, bota para cima. E assim a gente pode ir fazendo bem rapidinho conforme o circuito que a gente quer. Nesse caso aqui, eu vou fazer todos para cima, tudo acendendo junto. Ó, uma coisa interessante de fazer o circuito aqui é notar as partes que são paralelas ou se precisa de mais algum interruptor, porque isso acontecia muito. Eu mandava mais ou menos assim para o layout, chegava no layout, eu ia anotar o circuito, eu tinha que ficar voltando para dizer o que que era paralelo, o que que não era, para de fato alinhar. Nesse caso aqui, ó, esse meu interruptor aqui é paralelo com esse aqui. Então eu venho aqui, ó, já coloco que é paralelo, já troco e já anoto aqui. Então, sem precisar jogar lá pro layout, verificar, voltar, porque só nisso aqui a gente já perderia, sei lá, uns 10 minutos até vir atualizar, salvar o arquivo e refazer o link lá, né, atualizar lá no layout para ele corresponder ali. E aí fora que, beleza, fiz esse, daqui a pouco eu quero fazer o outro, precisou mudar algum interruptor também. Tinha que voltar, fazer todo o processo de novo. Assim fica muito mais rápido, né, fazendo direto aqui no SketchUp. Aí, ok, fiz o primeiro, agora eu vou fazer o B aqui, que é a parte da cozinha, então eu vou clicar aqui no B, vou clicar na bolinha, ó, vou anotar ele aqui, e aí vou vir aqui, por exemplo, nesse perfil de LED,
e vou colocar no B, e aqui tá bom porque esse aqui já vai cumprir para esse aqui também, né, vou botar aqui no cantinho. E esses próximos aqui eu vou precisar de um C, então eu vou vir aqui, vou trocar o meu interruptor, vou colocar outro simples, já criou, e vou criar aqui o C, clicando na bolinha e botando para cá. Na verdade aqui, deixa eu botar o B de novo, que como eu cliquei na bolinha do meio, ele ficou para lá, tá vendo, ó? Agora ele ficou alinhado. Que como eu tinha clicado na bolinha do meio, ele pegou o offset da bolinha do meio. Então eu sempre coloco na bolinha de fora, para eles ficarem alinhadinhos, ó, tá vendo? A pessoa que tem toque, né? E aí aqui a gente pode vir e escrever então o C. Depois que faz um, e se todos eles são na mesma posição, ó, eles vão, quis trocar de posição. O próximo já vai vir nessa posição, tá? Então não precisa ficar trocando sempre. Ele lembra qual foi a última posição que você fez, para ficar mais rápido ainda. Tem mais um ali embaixo, anotar circuito, foi. Agora a gente vai fazer a parte de ligação desses circuitos, né, fazer os tracinhos, os tracejados, para que a gente consiga identificar isso mais visualmente. E é só a gente clicar aqui no botão de ligar circuitos, e ele já vai dar aqui a mensagem embaixo. Sempre notem aqui embaixo eu sempre tento deixar mais explicativo possível, né? É mais didático para vocês se esquecerem ou, enfim, cliquei em ligar circuitos. Aí ele já me determina ali, ó. Então, clique no primeiro objeto. Ali ele já fala que as setas muda, Ctrl é a intensidade, Shift vai mudar uma outra coisa, né? E aí, tipo assim, se eu der um ESC, ele faz um novo circuito, e se eu der 2 ESC, rapidinho, ele vai sair da ferramenta. Então, nesse caso, vamos clicar no primeiro, e aí agora, olha só, clique no segundo objeto. Então, clicando no segundo objeto, ele já vai criar a minha linha. Se eu quiser fazer mudanças, eu clico no primeiro e passo o mouse em cima do segundo. Se eu não clicar, eu consigo ajustar a direção com as setas, olha só, então a gente consegue jogar para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E com mais, a gente consegue aumentar a curvatura, com menos a gente diminui. E com o Shift, a gente faz em linha reta, tá? Eu não curto muito esse, eu gosto de realmente colocar os arcos, mas também tem a opção. E aí, quando ele ficar assim, ó, tipo uma linha passando, você ajusta que de alguma forma ele fica certinho, tá? Então, olha só, se eu jogar pra cima, ele ficou pra cá, pra baixo, ó, se eu colocar pra direita, ele fica, tá vendo ali que ele fica mais erradinho, que ele vai pra cima? Então, tem sempre alguma opção que ele fica mais certinho, sabe? Mas, enfim, eu gosto desse aqui, e aí, beleza, pode ser aqui mesmo, eu clico novamente. Agora, ele vai fazer em cadeia. Então, eu posso ir no meu segundo, e aí você vê que ele tá reto. Então, eu posso clicar com uma setinha para cima, ele vai fazer o arco para cima, e eu posso clicar, e ele já vai marcar lá. Posso vir na parte de baixo, e aí tá pro lado. Então, eu vou jogar pro lado, posso vir aqui na parte de cima, jogar para cima, e posso voltar ali e jogar ali pro outro. Neste caso, eu poderia, na verdade, vir aqui para baixo, que eu esqueci, ó. Então, eu posso vir aqui. Se eu clicar e for errado, é só, tipo, deletar a linha e clicar em ligar circuitos de novo, tá? Seleciona a linha e joga pro lado, ó. E aí a gente já tem o primeiro circuito. Aí tinha que conectar aqui com o outro, né? Então, posso vir e conectar aqui com o outro, ó. Vamos fazer o circuito B? A mesma coisa, clica no B, clica no Bzinho, ele já foi. Tinha esse outro A aqui também. Então, posso selecionar aqui o A e clicar aqui, jogando aqui pro lado, ó. E agora tem o C, ó. E aí é só ir clicando, quero tudo nessa mesma posição, é só ir clicando que ele já vai criando aqui. Caso a sua linha não esteja ficando tracejada, confere aqui, ó, se aqui no tracejado ele tá tracejado, tá? Que a gente consegue trocar, inclusive, se quiser mais larguinho, se quiser mais juntinho, tá? Isso aqui, ele é legal porque ele varia de acordo já com a escala lá pro layout. Então, a gente consegue alterar aqui, consegue alterar no layout. Lá no layout a gente consegue editar a cor dessa linha.
às vezes para deixar mais clarinho, né, então a gente consegue personalizar ela. Caso não esteja ficando tracejado, dá uma conferidinha aqui se não tá pré-determinado ou reto, e aí coloca aqui no tracejado, tá? E assim a gente tem a anotação. Ele é bem simples, é bem rapidinho de fazer. Claro que você vai pensar no seu projeto, né, vai pensar nos seus circuitos. Uma outra coisa é que esse apartamento não permitia eu rasgar a parede, então a gente não tem iluminação de LED. Mas, por exemplo, assim, ó, se eu tivesse uma iluminação de LED na parede, deixa eu colocar aqui, ó, iluminação, ponto de iluminação. Se eu preciso de um ponto de LED para puxar isso aqui lá para a marcenaria, né, para fazer o acendimento aqui no interruptor, mas acender lá o LED da marcenaria, da cabeceira, da prateleira, enfim. A gente consegue anotar com ele também, tá? Então é só vir aqui, anotações, digita o valor e dá para selecionar ele também, você consegue colocar ele e consegue ligar ele também no circuito, ó. Então, aí tecnicamente, esse ponto aqui que foi deixado deve estar conectado com esse circuito e deve ser acendido, né? Então, quando a pessoa clicar lá no botãozinho, deve acender todo esse circuito aqui junto, tá? Então, ele funciona também para colocar tanto LED, quanto arandela, quanto os balizadores, né? Todos esses aqui, ó, em iluminação a gente consegue identificar. Eu vou fazer aqui com vocês o outro tipo de circuito que é anotando o circuito, tipo, inteiro, né, que eu sei que tem gente que gosta de fazer. Então, iluminação, anotações, circuito. Então, a gente vai colocar C1, pode botar até uma barrinha, C2, barrinha, C3, ó, que tem o 1, 2 e 3, né. Então, anotar circuito, aí você vai selecionar um do meio, pode direcionar, no caso ficou bem grande, né, por causa dos espaços, deixa eu tirar o espaço para ver se ele vai economizar aqui. Anotar circuito, ó. Vamos botar assim mesmo. Aí ele vai ficar assim, também fica bem legal. E aí, nas iluminações, a gente vai colocar só o seu circuito, né? Por exemplo, C1, 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 C1. E aí, para anotar, que ele vai ficar um pouquinho diferente, que ele vai sempre sair do mesmo, né? Então, ele sempre vai sair do eixo, tá? Mas não tem importância. Ele vai identificar que é de lá que tá saindo o C1 e tudo certo, né? Ó, fechou o circuito, aí ele volta para lá. Aí o C2, por exemplo, vamos supor que o C2 era esse aqui, né? O C2, aí você vai ligar, vai conectar o mesmo texto lá aqui. Aí ele vai ficar assim, né? Mas também fica bem legalzinho colocar o circuito assim inteiro. Gosto também, tá? Eu sou acostumada a fazer com letrinhas, mas assim também fica bem legal. E aí você consegue escolher, né, a forma como você quer colocar. Se quiser colocar em cada um também, C1, C2, C3, em cada um fica a seu critério. E enfim, então se você quiser fazer com letra, com número, o campo aqui aceita qualquer valor, tá? Então, bem personalizado para você colocar de fato como você está acostumado a fazer. A única coisa é sempre lembra ali que às vezes não tá aparecendo, né? Porque tá às vezes pra dentro de uma parede, a gente vai anotar, ele fica ali pra cima e fica por dentro de uma parede. Então lembra de usar as setinhas, o mais e menos e o shift para rotacionar o texto quando necessário, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver relatórios, tanto de iluminação quanto de pontos elétricos. A gente vai fazer uma aula de relatórios unificando tudo, porque os dois aqui são bem parecidos, né? A gente tem a parte de relatório igualzinho aqui nos dois, mas a gente vai ver isso numa próxima aula, tá? Te vejo em breve. Até mais!